Neila, a todos vocês do CT pelo convite e pela confiança, né, da gente poder estar abrindo um dia de pesquisa, de debates e de conversas e de diálogos. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Há quase 6 meses, nós estamos isolados nas nossas casas e vivendo tempos muito difusos, espaços todos reconstituídos, né? Agora, com a abertura das lojas, das academias, das oficinas, dos restaurantes, dos bares, a gente nem sabe mais se deve ficar em casa ou sair de casa. Deve riscar um passeio ou morrer de ansiedade. Se a gente deve continuar online ou acatar as decisões governamentais de voltar às aulas presenciais, correndo graves riscos de contaminação. Mas muita gente não tem as mesmas dúvidas. Eles já fazem filas nos shoppings, aglomeram-se desesperados nas portas das lojas em liquidação e não resistem ao sol que está lotando as estradas e as praias. Mas outros ainda não podem e nunca puderam se dar ao luxo de ter dúvidas. É bom a gente nem esquecer disso, né? Mas eu estou me perguntando diariamente, né, o que está acontecendo. Mas para mim, aqui na minha pequena opinião, uma coisa é certa. Nós estamos definitivamente diante de uma nova era. Para alguns autores, finalmente a gente chegou no século XXI. Nós estamos, obviamente, nós os privilegiados, que têm acesso às tecnologias, nos realfabetizando, pois a gente já entrou, acho que irrevogavelmente, na era da cultura digital. As reuniões, as lives, as aulas, os ensaios, os encontros, as festas de aniversário têm trazido experiências e aprendizados de relações nunca antes vividas. Gente, não sei o de vocês, mas meu nome é tela. Vocês também estão exaustos e exaustas? Mas uma coisa que tem realmente me preocupado, entre muitas outras, óbvio, é que juntamente com todas essas experiências digitais, estamos sendo forçados a acolher o mundo corporativo neoliberal em nossos cotidianos privados. Nossas casas viraram home offices, e os estudantes hoje fazem homeschooling. Mas, diga-se de passagem, esse é um plano antigo desse governo e de muitos empresários da educação. Trancar todo mundo em casa, baixar pacotes educacionais e fazer muita grana em cima da gente. Agora, nós temos dentro de casa novos horários, rotinas demarcadas, tarefas estipuladas, espaços guiados pelo empreendedorismo, pela produtividade, pelas metas, pelas competências, pelos investimentos, pela otimização do tempo e pela superação dos obstáculos. Será que eu estou descrevendo a casa de vocês? Isso me reporta muito ao início da pandemia, e todos os psicólogos falavam, criança tem que ter rotina, e eu vi pessoas e famílias inteiras pondo quadros na parede para ver quem passa a roupa, quem limpa o banheiro, que dia troca o lençol de cama. Nossos horários viraram os horários estipulados, né, pelo nosso trabalho, mais do que sempre foram. As crianças e os horários das aulas das crianças seguindo o horário das aulas dos adultos. Eu já ouvi professores dizendo que estamos nos reinventando, como dizem os coaches, né? E muito dizem isso com o mesmo êxtase dos empresários, como se fossem eles ao ganhar os lucros. Como estão as aulas de vocês? E as palestras, as mediações, ainda tudo está online? Vejam só, a grosso modo, com o uso das tecnologias, essas aulas ficaram do jeitinho que os empreendedores gostam. Mais ágeis, mais fáceis, mais baratas, às vezes de graça, mais abrangentes em relação ao número de pessoas e a localidade, o território de quem está dando as suas aulas, mais limpas, não tem que passar vassoura no chão, não tem suor, não tem poeira, menos poluentes, ninguém tomou carro ou transporte público para poder ir à aula, pois nós temos as tecnologias e os artefatos a favor dessa eficiência. Eu estou percebendo, né, que a pandemia da Covid nos forçou a incorporar novas formas de aula e de dançar, talvez. No entanto, nós estamos ganhando menos e gastando mais. Nós estamos desgastando muito das nossas relações, como é que é em casa, a hora que eu levantei hoje, eu falei, filha, fica no quarto, porque agora eu vou fazer uma fala no congresso super importante. Isso é um desgaste. Nós usamos nossas próprias máquinas, nós pagamos a nossa internet, nós não temos tempo para aprender
esses mecanismos, todo mundo teve que se virar nos 30, e nós temos muito poucos direitos autorais. Via de regra, nós estamos exaustas, e aparentemente as culpadas somos nós mesmas. Eu me reporto muito ao filósofo coreano, né, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, que vocês devem conhecer também. Ele chamou isso de violência sistêmica. Essa é a violência de nós contra nós mesmos. Mas agora, essa violência sistêmica, ela é também doméstica, ela está dentro das nossas casas. Acho que eu estou falando de uma forma genérica, para cada um pensar nas suas casas, nas várias etapas dessa pandemia, porque foram várias etapas, né? Ou quando isso se aplicou ou não à casa de vocês. Mas muitos professores e professoras, artistas talvez menos, estão se uberizando. Vocês estão uberizando as suas práticas profissionais. Nós estamos nos tornando empresários de nós mesmos. E as redes sociais nos ajudam a mostrar como nós estamos bem-sucedidos. Aulas, posts, prints, tudo para dizer como nós estamos conseguindo produzir e ser bons e manter o nosso ritmo dentro de uma pandemia. Mas dentro desse modelo que, no fundo, que está trabalhando com a precarização do trabalho, com a precarização da arte e com a precarização da vida. Ou seja, a forma como estamos vivendo a cultura digital nesse momento, a meu ver, vem colada no capitalismo neoliberal e, consequentemente, ao patriarcado e ao colonialismo, como bem coloca o Boaventura dos Santos. Se fosse o meu astrólogo, ele chama, seria o trio parada dura, né? Colonialismo, o patriarcado e o capitalismo. E também, com isso, vem junto nesse pacote, vem também o hiperindividualismo e a vida à la carte, que o Lipovetsky discute também, o consumismo e o vício pelo novo, que nos traz o Krenak, quando conversa sobre a humanidade de hoje. Dessas relações, desse trio parada dura que se relaciona, se desdobram o machismo, o racismo, a misoginia, o especismo, a LGBTfobia, ou seja, pacote completo dentro de casa. Essas experiências espaço-temporais que foram impostas, ou talvez nós deixamos que fossem impostas com a corporativização das nossas casas, e também avessas às formas convencionais da vida doméstica, eu acho, contaminaram as nossas formas de compreender, vivenciar e propor aulas e apresentações de dança. A pandemia fez, sobretudo, com que nos tornássemos vendedores e consumidores desenfreados de educação e arte. Mas eu fico pensando, ou nós sempre fomos assim, e a pandemia somente nos permitiu que víssemos isso de forma mais clara. Em vez de abraçarmos o tempo distendido, as relações sistêmicas, o cuidado, os espaços coletivos que, em geral, são atribuídos às vidas em casa, claro que para aqueles que puderam ficar em casa e para aqueles que têm casa, nós esmagamos todas as possibilidades de respirar, de pausar, de sentir, de se relacionar, que o isolamento inicial nos teria permitido. Aparentemente, como nação, não fomos ou estamos sendo capazes de viver outros tempos e espaços. Talvez por isso estejamos questionando tanto sobre a nossa desumanidade. A cada dia, a cada notícia, você fala, mas como é que pode, isso é desumano? Como é que pode fogo criminoso no Pantanal? Como é que pode cortar o auxílio emergencial? Como é que pode baixar os salários? Como é que pode, isso é desumano? Como é que pode não dar subsídio para os professores poderem estar ensinando decentemente nas suas casas? Isso é desumano. Mas para mim está tudo muito ligado. As experiências conscientes de tempo e espaço são elementos que nos tornam humanos. Peguei essa fala em um congresso de um físico, Jim Gates, que é um físico americano. Eu fico me perguntando se não poderíamos ter aproveitado mais nossos momentos de dançar em casa para nos humanizarmos. Na verdade, ainda é tempo. Só vou explicar melhor o que eu quero dizer. Tempo e espaço são elementos constitutivos da dança. Talvez seja por isso que ao dançarmos nos sintamos tão nós mesmos. Brincar, jogar, dançar, em tempos e espaços, portanto, potencialmente nos fazem compreender, descobrir, problematizar diferentes formas de sermos humanos. Me pergunto
Que danças seriam essas atrás das câmeras que pudessem nos alimentar de tempos e espaços, portanto, de humanidade? Nós temos algumas experiências aqui. Por exemplo, que marcadores de tempo há em casa que não sejam relógio ou celular? Vamos dançar no tempo de um banho? Vamos dançar no tempo de queimar um incenso? Vamos dançar no tempo de quê? Que não seja o relógio. Como é dançar nesses novos tempos, nessas medidas de tempo, né? Estou falando agora. A casa transforma o corpo que dança ou a dança transforma a casa? Várias experiências em relação a isso, como os nossos corpos podem transformar as nossas casas, ou como as nossas casas vão transformando de fato os nossos corpos. Mas, contrariamente a isso, nós também aprendemos a fazer flyer, a editar vídeo, a postar nos horários certos. Eu descobri que se você posta ao meio-dia, é melhor do que você postar às 4 da tarde, coisas assim. Nós aprendemos a usar cores que vendem mais, a editar música, a fazer boas fotos. Não sei se eu aprendi, não sei nem se eu estou bem enquadrada aqui nesse, que agora eu não vejo muito na escola, né? A gente já aprendeu, ou está tentando aprender a falar diante das telas. Não que isso não seja bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Aprender tudo isso é um aprendizado para a vida. Mas eu fico pensando se não teria sido melhor fazer isso por gosto, por prazer, e não só por ter que produzir, por ser obrigado a produzir, ou pela mera vaidade de estar postando coisas legais e sendo mais tecnológico ou mais avançado do que outras pessoas, e principalmente, se a gente não estivesse fazendo isso por dinheiro. Estou falando de coisas de forma generalizada, eu sei, mas é para a gente cutucar e pensar nisso. Vou ter uma pergunta para vocês. Quantos cursos vocês fizeram para vocês se renovarem? Quantas aulas vocês buscaram e fizeram simplesmente porque elas estavam de graça? Sabe aquilo assim, compra já, está de graça, né? De quantas formações nós fizemos parte simplesmente para adquirirmos novas mercadorias? Ou se você estava do outro lado da tela, em cursos de formação, quantas pessoas vieram para os seus cursos querendo mercadorias, já que as antigas mercadorias, que eram as aulas presenciais, já não nos servem mais? Estou falando aquelas receitas de bolo, que vão das coreografias às propostas de improvisação. E quem perdeu lives, congressos, seminários, aula master, sem se culpar de não ter aproveitado todas as oportunidades? Quem perdeu tudo isso e não achou que ficou para trás? Eu concordo aqui com o Krenak, vocês vão ver que agora eu estou fã do Krenak, acabei de, não sei se vocês conseguem ver, de devorar esse livro, e muitas das minhas reflexões a respeito dele estão na minha fala de hoje. Vou criar um fandom Krenak, esse indígena ativista brasileiro, né? Ele fala assim, que nós estamos viciados em modernidade. A maior parte das invenções é uma tentativa de nós, humanos, nos projetarmos em matéria e para além dos nossos corpos. Os nossos corpos já não basta mais, a gente tem que consumir. Isso nos dá a sensação de poder e a ilusão de que nós vamos continuar existindo. Estou falando de bens materiais, mas essas aulas, essas lives, esses vídeos, esses livros, né? Ou seja, será que nós estamos fazendo desse momento excepcional um grande palco para que o tecnopatriarcado neoliberal, esse é um conceito do filósofo espanhol Paulo Preciado, seja protagonista das nossas vidas? Pergunta: estaríamos vendendo ou comprando aulas de dança sem nos darmos conta de que não comemos dinheiro? Essa é uma fala do Krenak. Ou seja, sem nos lembrarmos de que nossa existência nesse planeta não depende da economia nem da acumulação de bens materiais. O fato é que a pandemia Covid-19 trouxe nossas aulas para as telas e para o domínio público. E esse domínio público eu acho que é uma coisa bem importante, né? Agora a gente já está um pouquinho mais safo, né? Mas no início da pandemia, né? Como as nossas casas foram todas devassadas pelas telas, muitas falas de alunos e alunas, né? Dizendo que não vão abrir a câmera porque não querem que o professor veja a sala. Tive uma amiga que o marido dela é professor de música, e um dia um terceiro amigo falou: bacana as aulas do Paulo. Eu falei: como é que você sabe? Era um pai que tinha invadido a aula do filho e visto a aula desse professor. Ou seja, então, colocou na rede de todos, né? Mas o que eu estou assim, um pouco mais preocupada é que a dança,
que potencialmente poderia nos ajudar a ler, ver, viver, deslumbrar outras formas de vida e sociedade, está, ou esteve, vamos dizer, presa nas telas, dentro de quadradinhos frontais, meio corpo. A gente passou desse convívio para o tecnovívio. E como é que a gente está lidando com isso? A gente está conseguindo mudar formas de relação ou a gente está preso àquilo que as máquinas nos trazem, as formas de convivência que as máquinas e as plataformas nos trazem? Eu queria compartilhar algumas impressões e trazer perguntas das danças que eu tenho visto na minha bolha. Eu digo que é a minha bolha porque são aquelas bolhas que o Google escolhe e que ele me mostra, exercendo essa vigilância incontornável. Saber menos de si do que o Google é uma forma de poder, e as telas se tornaram territórios de disputa. Como estamos lidando com isso ao entregar nossas práticas docentes e artísticas para o Face, para o Insta, para o Zoom, para o Meet, para o TikTok, para o Twitter? Eu não faço Twitter. Mas o que eu estou percebendo é que no afã de nos aproximarmos, né, dos nossos alunos, já pensaram que podemos estar nos distanciando deles e delas? Os alunos adolescentes estão, eu acho, mesmo que intuitivamente, sabendo se opor a esse sistema de vigilância. Eles simplesmente fecham a câmera, interrompem a comunicação. Em situação pedagógica, nem sempre eles dançam conforme a música. É a música do Google, né? Seria essa uma forma de resistência? Mas o que fazer com as telas que expõem tanto nossos alunos e também nossos professores? As telas que impõem tanto os nossos corpos, os nossos passos, e modificam os nossos tempos. E a gente tem o que é certo é que não há mais possibilidade de diálogo como conhecemos. Diálogo verbal, corporal, intuitivo, a sensação. Sabe quando você entra na aula, você fala assim, não preciso falar nada, chegou perto, eu já senti, eu já percebi, eu já intuí. Esse tipo de diálogo não existe mais quando a gente pensa nas telas. E a escuta é outra. Muitas vezes nem existe essa escuta, porque há microfones que são pedidos para serem travados. Em geral, a gente pede, fecha o microfone para não vazar o som. Ou seja, nesses sons a gente está mais compartilhando. Quanto menos essa escuta corporal, essa escuta do outro, essa disponibilidade para o outro. E queria conversar um pouquinho, falando dos jovens principalmente, desmistificar essa ideia de que eles são nativos digitais. Sempre que a gente pensa em tecnologia, principalmente agora, que as nossas aulas estão nessa via remota, nós associamos os jovens às tecnologias. É jovem, sabe tecnologia. É jovem, gosta de tecnologia. É jovem, ele é super rápido e aprende bem as tecnologias. Isso vem de uma pesquisa, vocês já devem ter ouvido esse termo, né, do Prensky, que foi essa pesquisa feita em 2001, ele fala sobre os nativos da cultura digital. São os millennials, ou a next generation, tudo em inglês, né, gente? Ou a generation Y, os screenagers, os teenagers, os adolescentes que estão sempre na tela. Ou, já vi esse termo também, Google Generation, em oposição a esse termo dos nativos digitais, o Prensky cunhou o termo dos imigrantes digitais, aqueles que não estão tão familiarizados ou não se sentem tão à vontade e não se sentem invadidos pela tecnologia. Mas eu me cruzei com uma pesquisadora, a Fabiola Torres, ela fala assim, que essa ideia dos nativos digitais é, na verdade, um mito. Isso é bom porque pode fazer a gente repensar todo esse sistema junto aos nossos alunos, crianças e jovens, né, principalmente. Então, ela fala isso, que nem todo jovem é ligado, gosta e aprende rápido as tecnologias. Ela fez isso com uma ampla pesquisa mesmo, né? É um texto, depois eu posso passar a referência para vocês. Ela traz essa ideia entre os imigrantes e os nativos, né, digitais. Quando você fala que eu sou uma imigrante digital, provavelmente na cabeça de todo mundo está falando, já sei, é mais velha. É uma pessoa mais velha, que não nasceu imersa nesse mundo. E ela fala que não, que a diferença entre gerações não está necessariamente ligada à cultura digital. A gente tirar, isso é um tabu, isso é um mito, né? Que as diferenças entre as gerações estão colocadas em outros momentos, em outros contextos, né? E ela fala, então, que essa diferença de desigualdade, a gente não pode só atribuir as novas tecnologias aos nativos digitais,
porque há uma diferença brutal da desigualdade de acesso e, portanto, de aprendizagem, aqueles que têm acesso aos artefatos e aqueles que não têm acesso. E, principalmente, acho que ela questiona muito essa ideia dos nativos digitais, ou essa naturalização de que os jovens sabem tudo e a gente que ficou para trás, né? Ela fala que, ela sugere que outras abordagens têm que ser feitas a respeito desse aprendizado digital. Nós estamos falando de dança, ela está falando de outros aprendizados, ela é psicóloga, né? Que ela fala assim, a gente precisa de abordagens éticas e políticas, e não somente abordagens cognitivas e científicas a respeito do mundo digital. E aí me faz refletir muitas coisas, né, que eu penso que talvez essa nossa falta de conhecimento, a nossa falta de habilidade, ou a nossa falta de intimidade com as telas e a plataforma, eu não sei se vocês já eram íntimos das plataformas, já gostavam dessas plataformas, porque tem um grupo jovem, tem um grupo menos jovem, né? Mas o fato é que nós todos nos deparamos com essa questão, tela na frente, aula. Isso foi muito forte no início da pandemia, e agora nós estamos já manejando um pouco mais essas questões, mas nós estamos à vontade com a tecnologia ou não? É isso que ela fala, né? Eu não preciso ser jovem para estar à vontade com as tecnologias. Muitas pessoas mais velhas estão muito à vontade por trás. Eu, por exemplo, aqui, estou falando, acompanhando um roteiro, sem ver vocês, sem sentir os rostos, sem poder basear minha fala na resposta corporal que vocês dão. Isso, para mim, é um suplício. Ao mesmo tempo, agradecendo muito essa oportunidade de poder estar com tanta gente do Brasil inteiro e possibilitar, e poder conversar pelo menos depois dessa fala. É muito paradoxal, as sensações são muito estranhas, né? Mas eu fiquei pensando se foi essa nossa inabilidade inicial de trabalhar nas telas que nos levaram às formas que eu estou julgando, dentro da minha bolha, obviamente, a formas absolutamente tradicionais de ensino. O que eu mais vi e tenho visto na internet ainda, principalmente no Instagram, são aulas que eu chamo de aula 5, 6, 7, 8. Eu faço, você copia, não há escuta, não há sensação, não há troca, não há diálogo, não há pergunta corporal, né? E simplesmente essa cópia do que está sendo feito. Então, eu ouso também dizer que nós estamos nesse tempo de distanciamento social muito mais conservadores em nossas formas de ensinar e aprender, e até mesmo de dançar, porque à medida que eu tenho que fazer uma dança para ser gravada, para ser postada, se eu não sou da videodança, que é uma área de pesquisa inteira aí, o que eu tenho feito? Formas tradicionais de gravação de vídeo e disposição de vídeo. Então, assim, tem uma questão técnica, tem uma questão de conforto nessas áreas, e uma questão funda de pesquisa. O nosso trabalho, por exemplo, no Caleitos, ele é todo interativo. Então, até agora, passaram-se 6 meses, a gente não conseguiu entender o que nós vamos postar, que trabalho nós vamos fazer, se nós vamos fazer. Resolvemos arriscar um espetáculo agora no dia 25, ficam todos convidados e convidadas, e para dar o retorno para a gente. Mas eu fico pensando se a forma como a gente se apropriou das tecnologias e por falta desse conhecimento, dessa pesquisa, dessa familiaridade com as máquinas, né, seria esse mais um retrocesso. E agora que nós estamos dando aula, que eu chamo 5, 6, 7, 8, a volta. Ou, sempre fico pensando, será que foi sempre assim e só agora nós estamos tendo possibilidade de ver melhor esse mundo da dança fora da bolha acadêmica e universitária? Eu sempre fico pensando que a gente antes não via que a grande maioria das aulas que a gente assiste ou que são trabalhadas na escola e fora da escola são aulas de cópia, reprodução, sem escuta, sem sensação, ou não. Isso faz parte só da minha bolha, né? Mas eu queria levantar alguns aspectos do porquê eu estou chamando isso de um retrocesso. Estou sendo forte em relação a isso, de um certo conservadorismo. Eu fui fazer uma análise inicial, né, gente, não como pesquisadora da tecnologia, mas como pesquisadora na área de dança e como artista e como docente, né, eu percebo que mais do que nunca nessas aulas que a gente está compartilhando online, existe a supremacia da visão. Isso, a meu ver, vai contra, a Marilê está aqui para a gente conversar bastante, né, com as outras pessoas, mas acho que esse grupo tem muitas pessoas nesse movimento, vai, a meu ver, contra todo esse movimento somático, né, de sensação, de percepção, de escuta, de toque, né, essas aulas na tela, frontais,
muitas vezes muito distantes para você poder ver o corpo inteiro, ou perto demais, o seu corpo fica cortado. Em geral, as aulas são todas frontais, né? Mas a gente está se baseando nesse ensinar e aprender, a gente está se baseando muito nessa visão, né, para fazer essa cópia 5, 6, 7, 8 que eu estou dizendo, né? E às vezes elas são divertidas, elas são legais, não estou dizendo que não pode, né, não, fora de qualquer julgamento. Mas, se essa é uma forma muito convencional da gente ensinar, a gente já não tinha engordado um pouco essas formas de ensinar e aprender, né? O Boaventura coloca bastante, né, que na hierarquia dos sentidos, na nossa sociedade patriarcal, colonial, capitalista, branca e europeia, a visão está no topo, ou seja, a visão, ela é um dos sentidos privilegiados dessa sociedade. E eu fui procurar, então, outros pesquisadores, outros filósofos, outras pessoas que pudessem falar um pouquinho mais dessa supremacia da visão. E me deparei com essa pesquisadora nigeriana, que eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu vou tentar. Oireoke Oyemi. Depois, eu não tenho essa habilidade de pôr no chat logo imediatamente, mas eu posso pôr depois para vocês. E ela traz isso também, que essa supremacia da visão como uma visão de mundo, uma forma de vida ocidental, que nos leva a olhar sobre o corpo, que nos leva a olhar sobre o corpo. E esse olhar aponta para as diferenças. Eu vou compartilhar com vocês o que eu entendi, que a visão é o principal sentido. Ao olhar, o que eu faço? Eu olho corpos, e ao olhar corpos é a visão que me permite diferenciar a visão, uma mulher, de um negro, de uma pessoa LGBT, de um gordo, de uma pessoa com deficiência. Mas o que ela coloca, eu acho que é o mais importante, é que o olhar se volta sobre o corpo, esse olhar sobre o corpo nos diferencia, é a visão que vai diferenciar tudo isso, mas o problema que ela coloca aí é que a diferença, em geral, é expressa como degeneração. É diferente, portanto, é pior. É diferente, portanto, não sou eu. E se não sou eu, é um não eu. E o não eu posso agredir, eu posso violentar. Então, tem todo um ciclo aí da violência que acontece, em geral, por essa questão da supremacia da visão. Nas telas, né, a gente tem pouco ou nenhum contato direto, né? Nós temos esses olhos dos alunos e das alunas diretamente nos nossos corpos e vice-versa, né? E é outra forma de vigilância e controle está acontecendo aí. O olhar, ele acaba sendo uma escolha tecnológica. Eu posso olhar a turma toda, eu posso pôr o PIN, né? Eu uso mais o zoom. Você olha um aluno por vez, eu posso fechar a tela, mas e a tela que está por trás? As pessoas que você não está vendo. E, ao mesmo tempo, do outro lado, também existe esse controle. Eu posso ou não me mostrar, né? Então, assim, são coisas para a gente ir trabalhando e buscando outras formas de aprender na tela, são possíveis, né? Porque a gente fica pensando, não, a hora que a gente voltar realmente a ter aula e tudo isso, a gente abandona as telas. Mas quantas coisas a gente não aprendeu com essas telas que podem ser interessantes e depois incorporadas nas nossas aulas também, né? Mas o fato é que a gente, por enquanto, nesse domínio que a gente está tendo, as formas de aprender, quero saber se existem outras experiências que vocês estão fazendo na tela em que a visão não prepondere. Estava conversando com o pessoal de Pelotas, eu não sei, acho que a Débora estava nessa fala. Aliás, Débora, é a terceira vez que você está me ouvindo falar sobre esse tema, né? Eu estou tentando expandir um pouco, mas eu quero a sua contribuição. Mas a Maria Falkenbach, também da Universidade Federal de Pelotas, ela deu um retorno muito interessante quando eu falei da supremacia da visão. Ela disse que, como ela sabe que muitos dos alunos e das alunas da rede pública de Pelotas não estão tendo acesso às telas, eles estão fazendo agora audioaulas. E na experiência dela, essas audioaulas são muito mais sensórias, permitem muito mais uma aproximação do corpo próprio, do corpo de quem recebe o áudio, né? Trabalha muito mais com a escuta. Então, são coisas para a gente ir pensando, aprimorando, para que esse momento agora das telas não seja um momento de passagem, e sim um momento de aprendizagem, de incorporação de várias coisas que a gente achou e aprendeu que são bacanas, que podem continuar, e também um momento de reflexão sobre que vida nós estamos levando, como é que nós estamos ou não corroborando com esse sistema, né? Mas, estou aqui já me aproximando do final, né?
com todo esse consumismo, com toda essa superprodutividade, com todo esse hiperindividualismo, com essa corporativização das nossas casas, com a violência sistêmica, ao meu ver, não estamos conseguindo viver a dor do luto. Não estamos conseguindo entender o que é esse luto. Nós estamos sentindo esse luto. Eu não estou falando para a gente chamar as carpideiras e ficar chorando 6 meses em casa. Mas o que é isso? O que está acontecendo? A gente está conseguindo se aproximar da morte, de fato? O ativista, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa agora aqui, entramos numa outra pesquisa sobre a questão do HIV, e me deparei com essa entrevista do ativista Herbert Daniel, que foi um grande militante da causa do HIV nos anos 80, 1980, e ele sempre falou dessa importância de nos conscientizarmos de que somos mortais. E diante do vírus, diante da pandemia, essa é uma oportunidade para a gente ter consciência que nós, sim, somos mortais. E ele falava, porque diante da morte que temos mais consciências do mundo, da vida e do planeta. Bom, se a gente não está de luto, né? Se esse país vive, se nesse país nós já tivemos mais de 135 mil mortos, esse é o dado de ontem, e o país não está em luto oficial, como é que a gente vai tomar consciência do mundo, da vida e do planeta? E aqui eu estou incluindo a consciência da vida também das espécies que estão morrendo carbonizadas no Pantanal e na Amazônia, com verbas do IBAMA para o combate ao incêndio cortadas pelo governo federal. A gente tem que sempre falar isso, né? Porque esse país, aparentemente, pelo que eu estou vendo, não está de luto. Né? As notícias sobre o coronavírus ocupam uma chamadinha no Jornal Nacional. Outro dia eu liguei o Jornal Nacional. Olha, gente, morreram mais 1.300 pessoas hoje, fecha e continua. Eu fiquei um pouco chocada com isso, né? O Jair Bolsonaro e sua turma de urubus corruptos, genocidas, ainda estão debochando da morte. E o mundo só fala de um novo normal, carregados de passados podres e injustos. É difícil e nem sempre possível, ou até mesmo desejável, vislumbrarmos essa dança que virá. Mais do que nunca, o futuro é de fato imprevisível e não somente indeterminado. Adiamos tantos compromissos pensando no futuro. Eu adiei congresso, adiei mesmo, mudou a data, curso, nossos projetos todos estão sendo revistos e já posto vai para março, vai para junho, e a cada 2 meses a gente posterga esses projetos. Quantos de nós não adiaram viagens, encontros, reforma de casa? Mas adiar os compromissos, citando de novo o Krenak, ele abre aspas, ele fala assim, ó, quem está apenas adiando compromissos como se tudo fosse voltar ao normal, está vivendo no passado. E eu fiquei pensando, de fato, aquele projeto que nós fomos premiados em 2019, quando ele for acontecer em 2021, ele vai ser muito passado. Ele vai fazer parte do nosso passado, dos nossos desejos passados, das nossas pesquisas passadas. Quantas pessoas já estariam pesquisando outras coisas, mas estão finalizando ainda pesquisas do passado, aspas. Como é que a gente pode pôr um F5 aí e rediscutir essas pesquisas em função do que está acontecendo hoje, né? Mas aquilo, quando a gente começou a pandemia, a gente falava assim, quando, não é isso? Quando isso terminar? E parece que agora esse futuro chegou. Aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, nós estamos estudando as voltas às aulas. Depois disso, provavelmente, as últimas coisas que vão abrir, que são os teatros, ou seja, os nossos habitats todos. Em São Paulo, por exemplo, de onde eu venho e onde eu moro, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, que eu faço questão assim, de dizer o nome, sobrenome e partido, baixou uma portaria dizendo que só voltarão as aulas, só as aulas do contraturno que vão voltar. Ou seja, as aulas de esporte e de recreação. Eu fiquei imaginando assim, que provavelmente para ele, a arte e a dança estão nesse quesito de recreação. O que pensar? Que a dança é tão importante que ela vai ser a primeira a voltar para a escola. Ou então, ao contrário, que o governo não liga a mínima se os professores e estudantes de dança se contaminarem dançando. De todas as formas, o que seria lógico para a gente, já que vai ter que ter um distanciamento, está todo mundo já cobrindo carteira, pondo fita no chão, estudando formas de bloquear o vírus,
Mas que dança vai ser essa? Porque essa dança de máscaras, que nas escolas públicas dificilmente eles vão ter face shields, né? Mas que dança vai ser essa se a gente poder se encostar, se a gente poder se pegar, se a gente poder deslizar, se a gente poder suar, se a gente poder cheirar? Ou será que nas escolas, como as escolas públicas, nós vamos ter aula como tantas academias comerciais que já vi no Insta? As aulas são individuais, todas voltadas para frente, o piso é demarcado, olhando para o espelho, copiando a professora. Será que foi isso que a gente aprendeu com a pandemia? Que a escola ou a aula de dança se resume a uma apropriação de conteúdos e passos copiados? A pergunta parece simples, mas não é isso. Depois de 6 meses, se todo mundo se conformar com essa ideia de ficar diante das telas e copiar os passos, agora eu vou falar da escola de forma mais ampla. Minha filha, que estava numa escola construtivista, dialógica, corporal, e tudo virou agora o quê? Tela. E na tela, o que a gente faz? Aprende conteúdo de forma tradicional. Então, nós estamos nesse momento. A gente não pode se acostumar com isso. A gente não pode se acostumar com 5, 6, 7, 8 me copie, porque não tem outro jeito. Então, qual é esse outro jeito? Será que os modelos de aula online é que serão reproduzidos presencialmente, quando deveria ter sido justamente o contrário? Que nossas novas pesquisas, formas de ensinar, de aprender, de se relacionar, é que deveriam ter invadido as telas? Mas eu tenho uma dúvida que é séria, eu estou sendo cínica aqui, né? A gente já não tinha dado a volta por cima dessa escola tradicional propedêutica do início do século XX, ou do século XIX, posso até dizer, né? O que está acontecendo? Quando tudo começou lá em março, nós sonhávamos, eu pelo menos sonhava, com este novo mundo. Acho que todo mundo sonhou um pouquinho. Vocês sonharam? Ele, o novo mundo, ainda pode vir, claro. Muita água ainda vai rolar. Mas, o que nós estamos fazendo hoje para que esses sonhos não sejam novamente engolfados pelo velho mundo tecnopatriarcal neoliberal? O Krenak, lá vem ele de novo, bem nos lembra, na sua limpidez, que assim, ele tem uma limpidez que é quase óbvia, né? Que esse outro mundo, ou essa gente, esse mundo que a gente sonha ainda, não pode ser a repetição deste, senão não será outro mundo. Eu me pergunto se a gente está conseguindo olhar com outros olhos, ter mais escuta, sentir com mais acuidado os chamamentos internos, sem nos despregarmos dessa massa que somos, que é o planeta Terra. Como a gente está vivendo este momento tão inusitado, tão inesperado. E essas novas formas de ver, sentir, escutar e estar, elas estão contaminando, problematizando, transformando as nossas formas de ensinar e dançar? Ou a gente está esperando por um depois? E esse depois qual vai ser? Se as escolas forem muito bem organizadas, ninguém vai poder se olhar, ninguém vai poder se tocar, todo mundo vai manter distância, não são todas as crianças que voltam para as aulas, né? Então você fala assim, não, eu me transformei, eu meditei, eu me transformei, eu sou uma pessoa melhor agora, eu tenho mais paciência, eu sou mais flexível, mas isso está contaminando, no bom sentido, as formas de ensinar, ou nós estamos ainda muito presos e arraigados àquilo que a tela determina? Acho que a gente devia estar desenvolvendo novos programas, novas formas de estar na tela, né? Para que tudo aquilo que a gente já pesquisou, já sentiu, já entendeu de uma outra forma de ensinar e aprender dança, possa estar com a gente também no mundo digital. Essa mesma entrevista com o Jô Soares, que eu peguei na internet, uma entrevista antiga, adoro pegar coisa antiga, né? É muito bacana ver como já na década de 1980, né, o Herbert Daniel, né, ele nos lembrava, falando da AIDS, falando do HIV, falando da pandemia, né, não, desculpa, da epidemia, não da pandemia. A gente está fazendo muitos paralelos, né, gente, entre essas duas epidemias, né. Mas ele, naquela época, com o HIV, ele falava o seguinte, que a arte é uma vitória contra a morte. Eu destaquei essa fala dentro de um contexto bem mais amplo, mas me chamou muita atenção. Uma pessoa que vive com HIV trazer para nós essa ideia de que a arte é uma vitória contra a morte. Mas de que arte ele estaria falando? Fiquei lá me perguntando. Da mesma dança ou arte tão cara ao Krenak,
que ele fala no livro Dança, ele traz essa dança que suspende o céu. Suspender o céu para os Krenak, para a tribo, né, para o grupo é uma forma de ampliar horizontes. Eu fiquei imaginando essa imagem muito linda, né? Esse céu aqui embaixo, todo mundo sufocado, todo mundo dançando. E o céu suspende. E a gente respira, a gente amplia horizontes, a gente pode se ver, a gente pode se tocar, né? Mas eu achei essa ideia incrível, uma imagem maravilhosa. Mas eu fiquei pensando, como suspender o céu atrás das telas? É um baita desafio, né? Embora o desafio seja o termo empreendedor, eu não estou tentando não usar termos empreendedores, mas nesse caso eu acho que cabe, né? Se um dia eu encontrar o Krenak, eu queria perguntar para ele se a dança contemporânea, as danças urbanas, o funk, também podem suspender o céu. Porque ele sempre fala de uma outra dança, de uma dança que eu imagino mais ritualística. Mas mesmo assim, eles nos dão uma dica ancestral e muito sábia nesse mesmo livro. A vida é fruição, é uma dança, só que é uma dança cósmica. E agora o recado dele maior, sem ser da área de dança. E a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. Eu queria terminar citando a Luísa Erundina, já mandar as boas energias para ela, para que ela seja eleita de novo. Ela é deputada federal, ex-prefeita da cidade de São Paulo, nordestina, 84 anos, militante de esquerda. Toda vez que a gente se encontra com a Erundina, ela traz a mesma história. A história dela de militância durante o governo militar, a história dela de tortura, a história dela de resistência. No momento de hoje, ela reitera essa fala, todas as vezes que eu encontrei com ela, ela fala isso de novo, e eu queria trazer essa fala para vocês. Ela fala assim, o que eles querem é que nós desistamos, e é por isso que nós não vamos desistir. Gente, muito obrigada. Essa era a minha provocação para a manhã de hoje. Eu espero a gente ter contribuído e levantado muita coisa ou não, mas eu queria ouvir vocês. Eu não sei, Nila, se a gente tem esse tempo agora, se tem, eu não sei qual é a dinâmica do grupo. Estou super à disposição para a gente conversar, ampliar, debater, jogar tudo fora, como vocês preferirem. Obrigada, Isabel, por essa fala tão inspiradora, né, de manhã. E aí eu fiquei lembrando que eu te ouvi no evento da FAV, também foi às 9 da manhã, né, por aí. Foi cedinho, duro de cair da cama, né? Acordar. Tempo corporativo esse, eu podia começar às 11, né, ter de madrugada. Mas, então, assim, e tu ias falando, e eu ia, assim, eu tinha vontade de interromper e falar junto, assim, porque eu disse assim, eu também passei por, né, assim, o quanto a gente, tantas coisas que tu falaste, eu vou abrir para as perguntas em seguida, mas só para dizer assim, o quanto tu falaste, eu fiquei pensando muito, assim, tem duas coisas que para mim, me tocaram bastante, no que tange a dança, e ao ensino, eu ao aprender a ensinar a dança, mas são várias outras coisas que me tocam também sobre esse sonho utópico que a gente tinha, de que mundo que a gente ia ter, né? Eu sou espírita, então quando a pandemia começou, eu falei, é um momento de regeneração da Terra. Fiquei pensando que a gente ia, né? E vi que não, nada, né? Dá vontade de chorar e pensar que a gente não está aproveitando esse momento. E aí, da questão da dança, né? Que eu fiquei pensando muito, e do ensino, porque tu falaste, né, dessa transposição da tua filha que estava numa escola super progressista e que vira outra coisa, né? E eu, assim, eu tento ser piagetiana, eu digo, né? Então, assim, desde que eu fiz magistério em Porto Alegre nos anos 90, assim, me apaixonei pelo construtivismo e meu doutorado eu uso o construtivismo como um dos aportes, né? Junto com a educação somática. Então, assim, eu sou assim, sou apaixonada por Piaget, assim, né? E aí, isso foi uma das grandes coisas na transposição da tela, né? Que é como que tu consegue continuar essa interação, assim, então tem uma disciplina, assim, que a gente tem construído coisas juntas, né? Mas é muito, talvez, porque, como são adultos, tem coisas que eles têm que pensar antes de vir para a aula, e nas aulas a gente faz construções juntas, né? A gente está com um projeto numa escola
que é um projeto de pesquisa, assim, né, da disciplina, que é exatamente tentar como que é essa transposição? A gente pegou uma escola de educação municipal, que ficou até junho sem enviar nada para os alunos, e ela já estava num projeto de extensão minha, e a gente não podia fazer nenhuma extensão, e a gente começou a tentar, tá, mas se eu filme, eu tô indo contra tudo, se eu estou lá, né? Eu tô indo contra tudo que eu tô assim, porque o meu grupo de pesquisa exatamente outras formas de aprender a ensinar. Eu ficava assim, não. E a gente começou a tatear, assim. E estamos tateando ainda, né? Porque a gente começou agora em agosto, final de agosto, que a gente começou a ter o contato com a escola. E a escola está tendo contato com os alunos a partir da escrita. Uma vez por semana, os pais vão à escola e retiram as atividades semanais, né? E aí a gente tinha começado primeiro pensando em vídeo, e a gente criou um canal no YouTube para essa escola, mas o tempo todo não é a gente mostrando, é a gente tentando fazer com que a criança chegue onde a gente quer, então, né, vai dando estímulos, e aí a gente depois começou a tentar como que a gente transpõe isso para a escrita e que não vire uma coisa mecânica, que dê estímulo, que conte uma história, que agora vamos viver o personagem, né? Então, a gente está tateando ainda, mas eu lembro da fala de uma menina da UFRJ sobre o áudio, que a gente ainda não, eu ainda falei, o áudio a gente não tentou. Daí a gente conseguiu ter acesso ao grupo de WhatsApp da turma, né, dos pais, onde eles postam coisas que as crianças têm feito. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, porque os nossos vídeos, então assim, a descrição a gente começa, oi, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma atividade assim, né? E aí o vídeo a gente também começa, assim, são duas alunas que gravam os vídeos, os outros trabalham na produção da atividade. E aí ela começa assim, oi, tudo bom? Eu sou a Catiele, né? Hoje eu vim propor tal coisa. E aí as crianças estão filmando, começando assim, oi, eu sou a Pietra, eu vou fazer a dança do emoji, fala, né? Então, e à medida que a gente vai recebendo o que eles estão produzindo, a gente fica questionando como que a gente faz com que haja uma interação, né, que não vire uma atividade a ser feita, porque a gente começou a ver que parecia que eles estavam só fazendo atividade, como se fosse uma atividade da escola que tem que fazer, assim, por obrigação, né? Porque, de repente, né, Neila, desapareceu o currículo, que é tão importante nas escolas e no sistema de educação, uma proposta curricular. E agora o que virou? Foi salve-se quem puder, cada professor dá sua aula, e em vez de a gente ter um currículo, uma proposta curricular, um projeto de estudo, viraram aula, voltou às atividades. Exatamente. Correndo atrás de que atividade eu vou dar hoje, que atividade eu vou dar hoje, que atividade, e dá mesmo nesse sentido, né? E isso, para mim, é um retrocesso muito grande, que a gente já descobriu, no sentido de descobrir, que já trabalhou, tantas pesquisas já propondo outras coisas. A gente está nesse... E alguém vai ficando aí. Que bom, estamos vivos. Tá enlouquecido. Então a gente está tateando ainda, né? Então a gente está muito assim, vendo o que está vendo. Quando a gente sacou que eles estavam querendo fazer como se fosse só atividade de obrigação, a gente começou na escrita também, falar assim, durante a semana, vai, experimenta de outro jeito, tentar estimular que eles, né, para que não vire uma coisa chata. A gente não quer que vire uma atividade a ser feita, mas que vire uma investigação, assim, mas eu estou dizendo assim, o tanto é a gente tentando, né, mas tem já gente aqui inscrita para perguntar, então vamos lá. O Roberto Teodora está aqui. Oi, Teodora, que bacana te ouvir. Maria Inês, agora eu consegui abrir o chat, né, lá. Então, pode perguntar, Roberto. Então, Isabel, é sempre um... Deixa eu ver sua cara um pouquinho, abre para mim. Você consegue ou está com dificuldade? Sim, não, Marta. Já amei você ter pedido para eu abrir, porque eu também fico super incomodado com as bolotinhas e não ver o movimento. Inclusive, minha pergunta começa por essa reflexão, porque eu fiquei bem comovido quando você diz, Isabel, que é uma sensação estranha de falar para um número maior de pessoas, mas sem poder perceber as respostas corporais.
E aí já começa a surgir essa potência da linguagem da nossa área, que é a dança, né? Essa linguagem que vai além desse verbal. E aí eu fiquei comovido com essa fala também, e linkei a partir daí com aquela reflexão que você traz para perguntar como que essa situação toda, como que esse contexto de pandemia tem contaminado as formas de ensino. E aí, quando você falou isso, eu me lembrei imediatamente do conceito de educação bancária, do Paulo Freire. Sim, eu falei dele, não sei por quê. Porque eu e o Paulo Freire ali, ó, a gente esqueci ele, lógico, isso, exatamente. E aí eu fiquei pensando, então essa situação toda, ela pode estar potencializando essa ideia de educação bancária em detrimento de uma concepção de produção conjunta do conhecimento. Que e é aí, Continua, aí minha pergunta era em cima disso, como que você está percebendo essa questão? Então, Roberta, assim, é muito difícil você fazer uma análise do momento no momento, né? Porque amanhã já pode ser outra coisa, né, Neila? A conversa com vocês lá na FAB foi a primeira, depois eu fui desenvolvendo esse tema, porque eu fui me contaminando por ele, né? Foi quando eu conheci a Neila, né, Neila? Pelo menos a primeira vez que a gente teve esse contato. E eu vejo, são duas coisas, né? Assim, não foi tão difícil a gente voltar para uma educação bancária em dança. Todo mundo tem essas referências muito fortes. Eu vou dar um exemplo bem da maternidade, né? Quando a gente tem filho, não sei, Roberto, se você tem filhos ou quem tem filhos aqui, mas a gente estuda, a gente acha que a gente superou os nossos pais, nós estamos com uma educação mais compreensível, mais ampla para os nossos filhos, e tudo aquilo que de uma geração em geração, a gente sente que a gente está crescendo. E, de repente, acontece alguma coisa e você lança a mão do recurso que a tua avó usava. Não no sentido de ancestralidade, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, né? Mas no sentido de, é cólica, tá, minha mãe dava funchicória. E eu achei que nunca ia dar funchicória na minha filha, na minha vida. Ou seja, a gente lança a mão daquilo que está próximo, a gente lança a mão daquilo que o nosso corpo já sabe, e eu acho que muita gente não está estranhando, porque não é só uma questão de um ensino do passado, a educação bancária na dança. Como é que muitos dos adolescentes aprendem dança? Olhando o TikTok e copiando. Não é nem com a intenção de aprender, mas eles olham, é a forma como eles ensinam. E a cópia é uma forma de ensinar e aprender também, pelo amor de Deus. Mas a gente, como eu estou no grupo de pesquisadores, eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? Mas o que me assustou foi com que facilidade a grande maioria das pessoas, estou falando aqui da minha bolha, foi para a educação bancária sem dificuldades e sem crítica. E só num afã de eu tenho que produzir, eu tenho que gravar, eu tenho que fazer, eu não posso parar de ganhar dinheiro. Assim, essas duas coisas que estão me incomodando bastante, né? Mas como a gente já está não dizer que é o fim da pandemia, mas em um outro momento, que as pessoas já estão tem um outro grupo, já está se olhando, né? Neila acabou de apresentar propostas já diferenciadas do que é possível fazer, mas muitas vezes a gente está se fechando muito naquilo que eu faço, naquilo que eu sinto, e isso não transborda para a forma como eu atuo como artista e como docente. Então, acho que eu estou percebendo muito esse momento como um momento de, quando a gente fala com os mais místicos, né, não sei, Neila, a gente vai agora meditar, né, a Monja Coen está fazendo sucesso danado, né, mas nada contra, acho que é isso mesmo, mas o quanto desse silêncio interior, dessa percepção de mundo, está transbordando para as nossas aulas, né, essa é uma pergunta, e é possível a gente fazer isso, né, e o que seria melhor, Roberto? A gente cancelar as aulas, para assim, gente, essa máquina só me permite da educação bancária, então fecha as máquinas e quando terminar tudo, a gente volta. Você tem um plano muito radical. E cada um se vira em casa e pronto. Né? Porque o que é pior? O que é melhor? Né? Eu vou dar um exemplo muito pessoal. A gente aqui na companhia, a gente teve o grande privilégio de entrar na pandemia com fomento, ou seja, a gente tem uma verba para desenvolver um projeto. Então, assim, é um mega privilégio, a gente não está com tantos artistas, assim, sem aula, sem projeto, a gente tem um projeto, ele é pequeno, mas ele existe. E nós pudemos dar esse grande luxo de parar 4 meses para pesquisar o Zoom, sabe? Enquanto o Zoom, a gente não encontrou alguma coisa que a gente pudesse fazer com os nossos princípios básicos, a gente não entrou online, né?
Então, aqui fica assim, eu sei que não é o caso da grande maioria, mas fica essa pergunta, sabe, Roberto, quando você está fazendo as suas aulas, bolando as suas propostas, de que princípios a gente não abre mão? Eu sempre fiquei pensando muito nisso, do que a gente não abre mão. Vou dar um exemplo pessoal também, porque o trabalho do Calais é todo interativo. Ele é dialógico, interativo, absolutamente freiriano. Então, nós não vamos abrir mão da interatividade. Então, a gente só lançou um curso quando a gente descobriu que o Zoom pode ir para a sala, que você pode pôr a barra a mão na barra e falar. Ou seja, recursos mínimos para manter os nossos princípios. Senão, vamos mudar de plataforma. Um luxo, eu sei. Estou muito agradecida por esse luxo. Mas fica essa pergunta do que princípios você, como artista, como docente, como pessoa, como ser desse planeta, não abre mão. Se não, fecha o computador. E vamos mandar carta, vamos escrever. Eu vi experiências, né, de professores que se vestiram de carteiros e foram entregar as coisas para as crianças. Estou acompanhando uma escola pública, eles telefonam: oi, você está bem? Como está a sua família? Sabe? É mais importante que você esteja bem do que você está fazendo 5, 6, 7, 8 corridas atrás das câmeras. E tem que ter a decência de um governo, de empresariado, de continuar pagando os nossos salários, de ser o mínimo decente. Sim, isso é uma decência, numa situação dessa. Para a gente não ter que abrir mão dos nossos princípios. Márcia, obrigado, querida. Obrigada a eu, você estimula muito. Se você achar que tem que fechar para não cair a ligação, eu entendo. Que bom ver seu rosto e conversar com você. Está nas normas do Congresso. Obrigada. É o que a gente tem até agora, né? Obrigada, Roberto. Agora está bombando de inscrição, então a próxima é a Maria Inês. Oi, que bom, Maria Inês. Diga. Eu não sei se estão me ouvindo. Eu estou ouvindo super bem. Ah, então tá. Você podia aparecer assim, eu também. Que bom. A sua fala é muito provocadora, Isabel. Acho que eu tenho pensado muito nisso e trouxe para a Anda esse ano um artigo que fala sobre isso, né? Porque, assim, a gente deu uma pausa, de repente, nos processos que estavam caminhando de criação, de pesquisa, né? De intimidade com os alunos. E a gente teve que parar. E nessa pausa, a princípio, todo mundo, eu acho que achou assim, vamos ficar uma semana, né? Essa pandemia vai ser uma semana, a gente vai descansar e vai voltar. E não foi isso que aconteceu. A pausa não teve fim, a gente viu que a coisa estava piorando, né? E aí a tua fala, ela me leva para um lugar pensando como é que a gente pode usar as armas do inimigo, né? Eu acho que esse é o grande barato das telas, né? Porque, assim, eu entendo que as pessoas estão postando coisas sem amadurecer, sem refletir, sem jogar provocação, sem fazer com que a gente olhe para como é que está o mundo. Isso é uma loucura. Tudo que está acontecendo é reflexo de tudo aquilo que a gente deixou acontecer e que a gente fez, né? E aí, é claro que a gente não tem como. Você agora vai lançar aí um trabalho, né? Eu estou caminhando com pesquisas e não estou postando tudo porque eu estou querendo entender o que está acontecendo com a gente, né? Questionar a nossa própria existência, o que faz sentido, né? E, assim, a minha pergunta é, como é que você está vendo isso, né? De usar as armas, porque, por exemplo, a gente está aqui junto, isso nos alimenta, né? Muito. Mas a gente também não aguenta ficar assistindo espetáculo na tela, porque a gente trabalha o dia todo e depois a gente quer descansar, a gente quer ir para um teatro. Não pode. Você assistir mais alguma coisa na tela depois de um dia inteiro trabalhando é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente pode estar usando essas armas para poder estar levantando isso e provocando novas reflexões e pensamentos sobre o mundo, sabe? Não, muito obrigada por essa reflexão. Eu acho que é um paradoxo muito grande, né? Primeira coisa, essa pausa necessária, e eu acho que não é só a nossa geração que está precisando de pausa, estou vendo assim nossas falas, né? Eu acho que todas as gerações estão com essa necessidade, a gente entrou nesse mundo corporativo de uma forma maluca, nossos valores foram todos mudados, né, em função desse mundo, e a gente não está conseguindo essa pausa, né? Olha o primeiro feriado que aconteceu, né? Quer dizer,
E para mim não é você, gente, eu preciso descansar, eu preciso de natureza, não estou falando disso. Eu estou falando dessas... Eu vi uma imagem, não sei, acho que foi no Rio de Janeiro, de uma loja, quando ela subiu aquela grade, aquela multidão, sem máscara, se engalfilhando atrás de uma liquidação de uma coisa que a pessoa não vai nem usar, porque ela está em pandemia. É disso que eu estou falando, a pausa nisso, né, essa pausa no consumo, essa pausa na hiperprodutividade. Eu posso ser hiperprodutiva, mas eu estou tendo muito prazer no que eu estou fazendo, eu estou produzindo muito, porque nós somos artistas, né, gente? Quantos de nós já virou a noite produzindo, aspas, criando? A gente que deu o nome de produção para a nossa criação, a gente não vira a noite produzindo, a gente vira a noite criando. E a gente trabalha o fim de semana inteiro porque gosta, porque tem prazer, porque tem outra motivação para essa produção. Gostaria até da gente começar a mudar esse nome, né? De não falar mais em produção e dança, a gente tem que mudar esse nome, né? Mas, nossa, eu até me perdi, tua fala foi tão bacana que eu me perdi aqui, porque eu estou me lembrando da outra fala que a gente conversou, né? O que eu acho das armas do inimigo, né? Então, estou estudando um outro autor, quando eu falo assim, mas eu ainda não domino um pouco o autor para poder discorrer, né, que é o Thompson, né, que ele fala muito do ativismo, né, e ele fala, e a pergunta é justamente essa, será que a gente pode, dentro do sistema, combater o sistema? Acho que é uma questão tão antiga, né, para a gente, antiga no sentido de, nós somos criados, nós temos capitalismo nas veias, né, e a nossa dança está cada mais, olha, eu fui fazer inscrição agora para um edital aqui em São Paulo, Estado de São Paulo, e faço questão de dizer que é o governo Dória, porque esse cara quer ser presidente, tá, então tem que saber, e é do PSDB. Agora a nossa Secretaria de Cultura chama Secretaria de Cultura e Educação e Economia Criativa, já ficamos todos possessos. Ele mudou a plataforma de inscrição do edital, e agora ele para assim, cadastro do empreendedor, e eu e o Fábio é meu marido, também diretor do Caleb, eu não sou empreendedor, mas se você não se cadastrar como empreendedor, você não pode fazer o edital. Quando digo que as coisas estão na veia, quer dizer, é uma visão de mundo, né? Então, a pergunta é justamente essa, eu acho que é uma dúvida, né? Em relação ao ser artista também, não é, Marinês? Eu entro no sistema e não vivo de editais, então eu não vou entrar nesse edital, vou me virar, aquela assim, eu vou me reinventar, né? Eu já pensei, eu vou me reinventar. Eu vou sair dos editais. Você sai dos editais, você cai na mão do empresário. Você está no empresário, cai na mão do edital. Então, a gente está absolutamente imerso nisso e muito sem alternativa. Eu achei que esse tempo de na Funarte também é assim, pois é. Aparece empreendedor, Luísa, que horror, está tomado. Então, fomos totalmente tomados. E as nossas casas são assim também, né? Eu fico morrendo de medo de estar exigindo dos nossos filhos, das nossas pessoas com quem a gente convive, esse empreendedorismo também. Gente, hoje a gente vai almoçar às 4h, está todo mundo tão envolvido no trabalho, nós estamos em casa mesmo, né? Por que não? Eu estou chutando coisas assim, né? Mas eu sempre tenho essa dúvida, mas eu acho também que grande privilégio a gente está tendo desses encontros, né? Um dos primeiros encontros virtuais foi da Faculdade de Avena, eu estava falando assim, gente, eu não conheço muito. E essa possibilidade da gente estar se falando, estar se reencontrando, não para substituir aquilo que a gente quer, eu espero que o próximo congresso da ANDA seja presencial, mas talvez para aqueles que não puderem ir, a gente pode expandir e fazer um não presencial também. Então, eu estou pensando muito, quando você fala das armas do inimigo, como é que essas tecnologias podem expandir aquilo que a gente preza, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acredita, não é? Então, ter esses meios como uma expansão. Agora, de dentro do meio, não sei se é possível a gente combater, sabe? Eu acho que a gente é quase uma adaptação, né? São pequenas subversões que a gente pode ir tentando, sabe? Mas a nossa vida inteira foi assim, não foi, Marinês? Pequenas subversões, não é? E a arte são essas pequenas subversões. A gente suspende o céu, mas as pessoas não estão nem percebendo que o céu está sendo suspenso, porque as pessoas estão ligadas em outras coisas, mas ele foi suspenso, sabe? Essa imagem é tão bonita, a gente sabe que quando a gente dança, vou perguntar para o Krenak se ele acha que a dança contemporânea de pesquisa também suspende o céu, eu tenho certeza que sim, né? Mas essa ideia, essas coisas que a gente vai plantando, e sem querer ser poliana, sei que tem outras perguntas aqui, né? Mas isso eu sempre achei, quer dizer, dentro desse sistema, dentro da escola pública, no mundo que a gente vive, a gente tem que não é se contentar com as pequenas vitórias ou com os pequenos retornos, mas é se alimentar dos pequenos retornos,
Sabe, quer dizer, vai assim, nossa, foi, mas teve uma aluna que curtiu, teve uma aluna que dançou. Depois de anos, essa pessoa voltou e mandou um e-mail para Isabel, lembra que a gente fez isso, isso, isso? E é assim que a gente está se alimentando hoje, né? E sim, eu acho que a gente tem que ser muito esperto para usar as armas do inimigo, mas, Marinês, eu morro de medo, estou sendo muito sincera com você, eles são tão mais espertos que a gente, né? Porque eles criaram essas armas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se apropriar, sim, desse mundo tecnológico, não tenho sombra de dúvida. Eu que não usava não fazia nem Skype, estou curtindo muito esse encontro com vocês, estamos lançando o curso, estamos tentando usar, mas assim, anos e anos e anos, há mais de 30 anos de carreira, eu vou abrir o Zoom para ter uma palestra e começa a suar, sabe? Porque, caramba, é muito difícil, não é o nosso mundo, né? E não estou falando nem de questão de geração, não, né? Veio a Fabiola Torres, dessa colombiana, para desmistificar isso, não é uma questão geracional, é um modo de vida que a gente leva, né? Então, e vai estar nesse momento da gente começar também com essa super, eu falei demais, tem mais perguntas aqui, mas com essa super exposição à tela, a gente também aprender a ser mais seletivo. Eu acho que eu estou aprendendo um pouco isso, eu acho que muita gente está aprendendo isso. O que é importante mesmo? Ficar horas rodando o Instagram ou guardar esse momento de tela para ver um espetáculo, que vai ser à noite. Às vezes eu me vejo, eu passei 1 hora rodando o Instagram, gente, isso é absurdo. A gente não pode falar mal das novas gerações, não, nós fazemos isso, né? E como é que eu tenho amigos que conseguem, eles entram no Facebook, no Instagram e põem alarme. Olha que gente disciplinada, maravilhosa. Isso, eu tenho 15 minutos para rodar o Instagram. Fora tudo que você vê na rede que você não precisava estar vendo, e vai mexer com o seu emocional, vai mexer... Então, mas talvez a gente aprender a ser seletivo, não é seletivo, desculpa, mas criterioso. E como é que a gente pode ter esses critérios também, né? Muito obrigada pela oportunidade de falar tantas coisas. Se tivesse ao vivo, você teria respondido junto. A gente fica se devendo essa resposta, tá bom? Estamos tão próximas, né? Espero que quanto mais próximos, mais longe, às vezes. Muito obrigada. Obrigada. Então, agora é a Débora quem vai fazer a pergunta. Olá, oi de novo, Isabel. Quando eu te vi, eu falei, putz, eu já dei uma ampliada, vai na fala do que você já tinha visto, né? Mas eu acho que eu vou pegar um pouco por esse gancho, assim, também pelo que a gente já vinha conversando até a semana passada, né? Sobre essa coisa das redes e tal. E eu acho que eu trocaria, talvez, a palavra armas do inimigo pela palavra algoritmo. Porque eu assisti o documentário, se vocês não assistiram, assistam, O Dilema das Redes. Tá. Eu vi muita gente comentando, assim, e de fato é uma coisa que me deixou bem chocada. Mas, ao mesmo tempo, o documentário também mostra que, bom, e eu também acrescentaria nas tuas mortes dos seres humanos, dos animais, das árvores, né, que estão queimando, a morte da democracia, porque eu acho que, né, tem a ver com esse algoritmo dessas redes sociais que foi por dentro delas que as fake news, por dentro delas que as fake news seguem se espalhando cada vez mais, né? Então eu tenho pensado, eu tenho trabalhado, né, junto com a Larissa, prof da UFPE, do Colégio de Aplicação da UFPE, a gente tem trabalhado com TikTok, a gente está se dando conta que os nossos alunos, as nossas alunas, são a dança do TikTok, a dança para elas é a dança do TikTok. Então a gente está tentando entender como é que é esse algoritmo, o que é esse TikTok, o que é essa dança, né, nessas redes, porque o que eu me dei conta, né? Entrei no final do ano passado como prof de dança do Colégio de Aplicação da URGS, mas eu me dou conta que a dança para as minhas alunas do ensino médio é a dança da reprodução, é a dança das mídias. E como é que eu vou chegar e impor simplesmente, que daí eu acho até que talvez seja pensar a educação bancária no outro lado, assim. Como é que eu vou impor a improvisação, a criação, a experimentação, negando totalmente isso que né, que elas trazem, que é a reprodução. Elas são ótimas em reproduzir movimento a partir do dueto do TikTok. Então eu tenho pensado um pouco nisso, assim, nesse algoritmo, né? Eu acho que as redes podem nos trazer, as redes, as telas, o TikTok e esse momento
para a gente tentar entender qual é esse algoritmo, qual que é o meu algoritmo, qual que é o algoritmo das minhas alunas, qual que é o algoritmo da dança, qual que é o algoritmo da escola, para poder pensar a partir daí, assim. Mas isso é uma questão que eu tenho pensado muito, né? Dessa relação da reprodução com a improvisação na escola, né? Começando um trabalho de dança na escola, eu sou a primeira professora de dança lá no Colégio de Aplicação. Então, mas a dança já existia na escola, né? Eu sou a primeira professora licenciada em dança, mas a dança já existia na escola. A dança existe na escola há muito tempo. Então, como que a gente faz essa ponte, assim? Eu tenho percebido que as tecnologias... sem querer, né, achar que é tudo lindo, maravilhoso, óbvio que não, né, o documentário nos mostra, né, muitas das fragilidades do potencial viciante das telas, enfim, né, mas também é uma possibilidade da gente ir tentando fazer essas conexões, essas pontes, assim, então se tu puder comentar um pouco sobre isso, porque é o que tem me tomado mais, assim, né, essa dança midiática, reprodutiva, de repertório dos alunos, do ensino médio, especialmente, com a ideia que, pelo menos eu entendo que seja de dança na escola, né, que é pensar a improvisação, a criação. Obrigada, Débora. Eu fiquei contente de saber que eu não tinha feito essa ligação ainda sua com a Larissa, olha só. Larissa, muito querida também, ela está nesse grupo, muito obrigada. Agora que eu liguei, fizemos um curso, eu estou falando da Débora, porque nós acabamos de fazer, ela fez um curso nosso, né, porque terminou a semana passada, por isso que a gente está falando, que parece que a gente se viu ontem, né, graças às redes, né, muito obrigada. Débora, você levanta questões já tinham sido, até certo ponto, não querendo desconsiderar o que você falou, já estavam na pauta, não estavam? Quer dizer, as danças dos estudantes, como eles aprendem, o que eles gostam, o que eles se envolvem, são essas danças que estão, não é nem nas redes, é no celular mesmo, e, além de tudo, é pequenininho, né? Quer dizer, não é uma coisa que eles estão vendo, aquele grande TikTok no telão maravilhoso, tridimensional, nada disso. Então, tem outras coisas para a gente estudar do próprio meio, né, da própria mídia. É tudo pequeno, é tudo bidimensional, é frontal, e eles aprendem assim mesmo, eles trocam muitas coisas. Na nossa época, essa questão das mídias é muito antiga, né? Tem mais de 30 anos. Na nossa época, que eu estou olhando a Maria Inês aqui, a gente falava, um dia eu liguei a televisão para lá, como é que eles aprendem? Porque a câmera não deixa nunca você ver uma dança completa, né? Que era aqueles programas de auditório, né? Você, às vezes, olha um pedaço, às vezes olha outro. Como é que elas sabem as sequências inteiras? Porque eu não estava conseguindo aprender a sequência inteira. E eu comecei a perceber, pesquisa na escola, que uma ensinava para a outra. Ah, eu peguei esse pedaço, e daí quando eles iam, eles tinham esse contínuo. Claro, tem uma coisa bacana. Essa dança da mídia que a gente condena tanto está propiciando o encontro entre as alunas, e eram mais meninas, porque eu estou falando de alunas, né? Está propiciando um encontro, está propiciando uma relação, não é? Então, a gente começar a ver outras coisas que não sejam só a questão da cópia, né? E aquilo que eu falei para o Roberto, né? A gente cai tão bem nessa ideia de educação bancária, está nas nossas veias, né? E as redes não conseguiram ainda mudar, então somos nós contra o mundo, aspas, contra os algoritmos. Como é que a gente vai desmobilizar algoritmos? Eu vou ver, já está na minha lista já para eu assistir o Dilema das Redes, né? Mas essa questão da imposição, eu vou agora voltar um pouquinho para o Paulo Freire, né? Quando o Paulo Freire falava da invasão cultural, e lógico que ele não estava falando do TikTok nem da dança, né, gente? Mas ele fala dessa invasão, dessa apropriação, dessa imposição de conteúdos, valores, formas de olhar o mundo, olhar a vida, né? E será que se a gente não considerar isso, a gente também está em... A gente sabe que a criação é importante. Pelo amor de Deus, não é só porque a gente não está impondo nada, todos... Assim, aqui, quando a Fabiola fala que é uma questão ética, você sabe a importância da criação, a gente pesquisou tanto a importância dos processos de singularização, não é? Mas eu estou vendo, a gente já tive essa reflexão, depois eu até posso te mandar mais coisa. Estou vendo de uma outra forma, que essas danças, o como aprender não pode ser o nosso foco, sim? A gente pode trabalhar essas danças como de outras formas, ela não entra como, aqui usando a nossa terminologia, ela não entra como atividade, ela pode entrar como contexto, sim? É a gente mergulhar nessa dança para entender tudo isso que eu falei poucas coisas agora. Como é que vocês estão aprendendo? Como é que é o corpo nessa tela? Se você consegue ver, como é que você percebe? Sem tentar convencê-las de que isso é ruim. Aí seria uma invasão. Sim, isso é uma porcaria.
Eu estou começando aqui porque o que eu quero mesmo é chegar lá naquela criação, tá bom, gente? Mas aqui eu tenho que dar o TikTok, porque senão não entra. Não é esse o raciocínio, né? É mergulhar como vocês estão mergulhando. Eu sei que vocês vão apresentar um pouco disso agora, né? Mas é mergulhar para entender junto, do ponto de vista, lógico, do adulto e do ponto de vista curricular, mas quem sabe a gente não chega depois disso com eles, que isso é uma coisa bacana, que essa é uma forma de aprender. Eu, quando fui investigar um pouquinho as danças de auditório, eu fui entender, por exemplo, olha que lado bom disso, do meu ponto de vista ético, né? Elas estão se relacionando em função dessa dança. Mas depois que elas se relacionam e aprendem, o que elas fazem? Elas se expõem. E aí começa a botar de coisa. Ou seja, tem tantas nuances aí de estudar a própria mídia, o celular, como é que eu vejo o corpo, como é que eu percebo, onde é que eu ponho a câmera, o que está acontecendo, o quanto a câmera transforma o nosso movimento. E aí tá toda uma coisa da videodança, que pode ser muito legal, né, de propor, sabe? São conceitos que eu não conheço pouco, né, eu não sou da videodança. Mas isso eles já perceberam. Será que eles já perceberam que dá para pôr câmeras em momentos? O TikTok está trazendo essas possibilidades mais do que o Insta trazia, né? Então, estudar isso com elas, né? E ver mesmo qual a diferença de você fazer copiando, não copiando. Sabe assim, isso ser o contexto a ser problematizado? Porque a gente tem uma resistência muito grande, né? Porque as mesmas resistências que a gente olha, Débora, quando eu estava trabalhando na questão das mídias, depois são ondas, né? Ela para, depois a gente volta, depois, né? Depende com quem a gente está. Mas eu fui fazer um apanhado na internet, agora a gente tem essa grande possibilidade, né, Marinês, de usar a internet. Você lembra que a gente tinha que pegar fita VHS emprestada para poder ver algum vídeo, né? Eu queria ver a história da dança, era um VHS emprestado da faculdade, assim, às vezes roubado naquela hora da noite, porque não podia sair o vídeo de casa, né? E agora a gente teve esse grande privilégio, assim, de eu fui buscar essas danças de auditório, quer dizer, desde a Gretchen a gente está falando dessas mídias. A gente está criticando as danças das mídias, a gente está falando que isso não é bacana, está falando de todos esses valores que a gente está impondo, né, os nossos óculos, né, classe média branca do Vale Encantado, pesquisadoras, sobre aquilo que eles estão fazendo. Acho que a gente tem que ver um pouco isso, o nosso olhar sobre. A gente pode ter opinião e pode ter intervenção, sim, não sou dessas, mas assim, a partir daquilo que a gente ouve e faz, né, eu acredito que essa experiência que você e a Larissa estão tendo de criar essas danças está passando pelo corpo de vocês. Isso é lindo, eu estou ouvindo, escutando com o meu corpo, né? Depois eu quero ver se eu consigo entrar para saber qual foi um retorno que eles deram. Eu sempre que eu assisto as danças de vocês, eu sei, o que será que eles acharam? Será que eles acharam ridículo a professora estar fazendo junto, sabe? Porque eu tenho uma filha adolescente, sabe, Débora? Ai, que ridícula essa professora. Ou como é que vocês entraram nessa onda deles? Como é que retorno vocês tiveram? Ou, uma ideia que eu tive agora estou tendo aqui, eu com essa mania de fazer proposição interativa, né? Como é que, ó, a questão do artista docente que a gente trabalha tanto, né, Débora? Na minha dança, no TikTok, com o meio deles, eu já proponho no corpo outras coisas que eles possam estar olhando nas danças deles e delas, sabe? Isso me instiga muito. Se quiser, a gente pode pegar um paralelo aqui, entra no inbox, né, que a gente está gostando de falar, entra no inbox. Mas muito obrigada por me provocar com essa questão, porque eu acho que ela é essencial, e vem muito, muito ao encontro do que a Marinês e o Roberto estavam fazendo, que esse nosso grande questionamento, né? Mas só resumindo, só o fato isolado, eles copiarem uma dança do TikTok não é em si uma educação bancária. É se você se usa disso com continuidade, tá certo? Sem uma proposta curricular, aí sim eu acho que a educação se esvazia totalmente, né? Adorei, obrigada pela pergunta. Vamos continuar conversando. Depois, se vocês tiverem um paper escrito, eu também quero ler. Muito obrigada, viu, Débora? Era um trabalho da Débora que eu escrevi uma hora, mas é hoje de manhã, Débora? Eu nem lembro mais. Tem uma hora que eu escrevi. O nosso ficou para as 14 horas. Ah, tá, porque tem uma hora que eu escrevi aqui, vai ter um trabalho hoje à tarde que vai falar disso, era de vocês que eu estava falando. Eu não lembrava de quem era, mas eu sabia do trabalho. A gente tem mais duas perguntas. Um vídeo, eu posso colocar o link, caso alguém não possa entrar de tarde, a gente pode só assistir. Tá. A gente tem mais duas perguntas e a gente precisa... Eu quero sim. A gente precisa encerrar às 10h40 para poder fazer um intervalinho, porque às 11h a gente tem a apresentação de 3 trabalhos, tá? Então, eu vou pedir que o Jadson e a Luísa façam um seguido da outra pergunta, e aí a Isabel responda, tá?
Bom dia a todas, todos e todos. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade de a essa hora da manhã, porque às 9 horas para mim está sendo muito cedo, porque o dia tem acabado mais tarde, né, com todas essas demandas desse contexto que a gente está vivendo. E aí eu até me apeguei aqui à ideia de produtividade obrigatória, né, que a gente está tendo a necessidade, né? Enfim, a exigência, vamos dizer. E eu fiquei com algumas provocações, assim, na minha fala, na fala de Isabel. Isabel linda, assim, amo as suas considerações. Obrigada. Inclusive, é uma das referências que eu uso para poder falar de dança e de educação, consulto muito você e agradeço. Você é da onde, Jadson? Sou da UFBA, de Salvador, e agradeço pelas ideias que você tem colocado no mundo, tem jogado aí, acho que é isso. Obrigada. Nos afetando muito. E aí eu fiquei um pouco provocado por 2 pontos. Primeiro, a ideia de como que esses estudantes, esses jovens, eles vão burlando, né, todo esse sistema que vem sendo também imposto a partir dessa lógica da tela, como que eles negam, né, acho que foi esse termo que você usou, desligando a câmera, às vezes não desligando o microfone, como que né, isso? Como que isso acontece? Daquele outro lado, que é do lado do estudante também, do lugar deles. E aí eu fiquei pensando nessa lógica dos processos de aprendizagens que acontecem de maneira diferenciada, enquanto grupo artístico, enquanto, enfim, outras proposições, outros lugares que a dança ocupa, mas e na escola de uma maneira institucionalizada. E aí eu já diferencio também a escola pública da escola particular, né, e as suas especificidades, que são várias, para poder pensar o lugar do professor em negar essa lógica, em tentar burlar todo esse contexto que está caracterizado, sim, por esse retrocesso. A gente vive isso, se a gente ligar um pouco o botão da criticidade, a gente vai perceber que está muito latente, que a gente está mergulhando, né, em águas passadas, ou será que são passadas? Enfim. Mas como que o professor ele consegue encontrar uma liberdade para poder burlar quando ele está inserido nesse sistema institucional, burocrático da escola, e aí eu digo do meu contexto que é a escola particular, que já carrega essa concepção da política de balcão, né? Do estudante que ele é cliente, né? E a gente precisa agradar o cliente para gerar lucro. E eu, pensando nessa lógica dos processos de aprendizagens, eu vou também apresentar uma coisa que fiquei aqui na cabeça, que eu tenho percebido aqui, onde eu consigo alcançar, que a dificuldade dos professores tem sido muito mais o aparato tecnológico. É um recorte para onde eu consigo alcançar, tá, gente? Porque essa relação com essa concepção bancária, esses moldes regulatórios, né, que você provocou aí, será que superamos? Como eu acho que no presencial já não superamos, acho que a gente fala muito sobre, mas quando a gente vai, mesmo quando a gente está recheado desses conceitos e dessas concepções que são super transgressoras, a gente vai para uma escola que ela tem uma arquitetura que é conservadora, que é reguladora, tem uma logística que está super mergulhada nesses moldes tradicionais e conservadores também, e como é que a gente consegue fazer com que essa superação se efetive no fazer pedagógico? E aí, se a dificuldade estava lá no presencial, e agora, com a tela, que esse sensível, ele parece se reduzir, esse corpo parece se distanciar, né? Essa interação, como manter essa interação? Enfim, esses desafios. Desculpa, mas eu preciso que a Luísa faça dela também por causa do horário, para a gente poder ter um intervalo, né? Eu acho que é importante a gente levantar, se alongar um pouco, para depois poder ouvir as pesquisas. Então, eu vou pedir para a Luísa fazer a sua pergunta e aí a Isabel responde as duas. Obrigada.
Obrigada, Jade. Bom dia. Oi, Isabel. Também sou a tua fã. E... Que bom te ver. Obrigada pela fala mais uma vez. E reencontros gostosos. Bons reencontros. Verdade. Então, falaste sobre a relação do tempo, uma das coisas que tu mencionaste, essa questão de se é o tempo do relógio, né? Que tempo é esse do celular, mas a gente também poder perceber esse tempo do banho, o tempo que a gente acende o incenso. E aí, uma das coisas que eu tenho refletido muito nessa época de pandemia justamente é a questão do tempo e da presença, né? Então, queria saber se tu podia comentar um pouquinho mais como é que tu observa a relação do corpo com esses dois fatores, tempo e presença, e que, de forma, tu acreditas que isso modifica. Eu vou dar só um exemplo. Recentemente, eu, falando no WhatsApp com alguns amigos, eles falaram assim, eu tô achando muito legal isso, porque, por exemplo, em algumas reuniões, algumas coisas que eu participo, eu posso simplesmente, se eu não quero ver uma pessoa, eu fecho a câmera dela, né, a presença, né? Se eu não quero ouvir uma pessoa, eu muto o áudio dela. Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque eu tô lá, presença, né? Eu estou lá com a minha carinha ou a minha bolinha, e eu estou almoçando, eu estou tomando banho, mas eu estou, ou seja, aí eu anotei aqui, é um tempo e uma presença que é de produção, de acumulação, de sobreposição, né, de multiplicação. E aí eu tenho refletido muito como é que a gente consegue ter esse tempo e essa presença de outras formas e como isso está interferindo muito nas formas que a gente vem sendo e estando durante a pandemia e após. Então, é mais ou menos isso, essa relação do hoje com o fator tempo e presença. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, em breve, espero. Mas fica aí para olhar você também, já se você não cair a página, se você puder ficar junto, pelo menos a gente vai se olhando um pouquinho, né? Obrigada, cada pergunta suculentas, né, Neila? Eu sei que vocês estamos com o horário, todos os corpos já pedindo para levantar. Mas, por isso eu consigo fazer alguma síntese, depois fico super à disposição para a gente conversar, tem e-mail, tem Zoom, né? Depois a gente se troca aí todos esses endereços para a gente, temos curso, tem tudo isso, né? Os jovens, né, Jadson? E você, do meu 55 anos, você faz parte desses jovens também. Mas é legal você falar, porque você já se diferencia dos seus alunos, né? É interessante que a gente não pode, você me alertou para isso, eu te vejo como jovem, grosso modo, te ponho, não assim, porque não é assim que a gente faz com as pessoas, mas é aquele grupão nas gerações anteriores, né? E como cada geração mesmo está cada vez mais estratificada, né? E você olhando os seus alunos, você já está vendo coisas que você mesmo não viveu, né? Mas essa questão do jovem burlar as regras e encontrar as fissuras é a clássica, né? Aliás, a gente conta com as novas gerações para elas fazerem isso, porque elas estão menos comprometidas com o sistema, de uma certa forma. E é o que a gente tem visto muito hoje, principalmente nas periferias, né? Talvez esse que a gente chama dessa desigualdade social, essa falta de acesso às máquinas, talvez, estou levantando uma hipótese aqui, é que estejam permitindo essas grandes rebeliões, essas grandes conscientizações. Os movimentos estão muito fortes, o movimento negro está fortíssimo, o movimento LGBTQI+ está fortíssimo, tá certo? Ou seja, estão encontrando o movimento feminista está fortíssimo, né? E todas essas intersecções, essa ideia de encontrar as brechas. Sabe aquilo que a gente, advogado, fala, encontrei uma brecha na lei, né? Mas assim, encontrei uma brecha no sistema, né? Estou andando para a lei, que é um pouco que a Marinês também falava, né? Mas eu fico, às vezes, assim, com essa esperança, e na verdade a minha crença, a arte já é propiciadora de fissuras e brechas. A nossa arte encontra essas fissuras. Já, Luiz, entrando no seu tempo, a arte, potencialmente, né? Não essa arte comercial, obviamente, né? Ter esse potencial de nos tirar dos horários, né, de vivenciar novos tempos. O Byung-Chul Han, se eu estou pronunciando o nome dele, eu não sei, o capítulo inteiro dele falando desse potencial da arte, no livro dele, A Sociedade do Cansaço, né, o último capítulo, é um filósofo falando da dança, sim, sempre leva isso em consideração, mas esse potencial da arte, encontrar essas fissuras, esses tempos, esses espaços. E é por isso que ela é tão transformadora. É por isso que a gente tem que se agarrar muito aos nossos princípios dessa arte que transforma e que encontra esses espaços, né?
Mas em relação aos jovens mais jovens, você já percebeu que quando os adultos começam a entrar na plataforma, eles criam outra, eles migram. Essa migração, por exemplo, a minha filha agora, eu estou falando muito dela porque ela tem 15 anos, ela fala assim, mãe, eu falo, você já viu no Insta? Porque agora eu tenho o Insta, né? Ela fala, eu estou vendo pouco o Insta, mãe, agora eu estou no TikTok. Mas antes era o Facebook. Então, eles vão migrando também. Não que eles não estejam sendo engolfados pelo sistema, né? O TikTok é um grande... Agora tem essa grande luta aí dos chineses e dos americanos, eu sei. Mas você percebe que essa migração já é um ato de rebeldia e de encontrar fissuras, né? E outra coisa, que até lembrando um pouco da fala da Débora, né? Paulo Freire fala muito isso, da questão da invasão cultural. Tem a questão da invasão cultural, e tem outro momento também que ele aponta na pedagogia do oprimido já lá atrás, né? Quantas vezes nós, os opressores, né, não se apropriam da cultura dos oprimidos? Se apropriam, então eu estou lá, estou dançando junto, eu estou entendendo essas mídias, eu estou me aprimorando com as tecnologias, não para uma libertação, e sim para eu poder, ao conhecer, dominar mais ainda. Só para a gente ter, então, quanto a gente se apropria dessa cultura jovem, estou pondo de uma forma bem ampla, para dominar mais, e não para conhecer, para problematizar, para buscar outras formas de vida. Isso é perigosíssimo, né, do lado do professor e do artista também, né? E eu acho, dentro da sua fala também, Jadson, que essa pandemia Covid, né, ela iluminou e pôs lentes de aumento naquilo que nós já éramos, eu acho, sabe? Eu estou cada vez lendo isso com mais... Quer dizer, quando eu falo desse conservadorismo, dessa educação que vocês trouxeram, educação bancária, quer dizer, esse país elegeu o Bolsonaro. Então, falar assim, nós sim, não somos conservadores agora, nós somos neoliberais agora, nós não estamos sendo racistas agora, nós não estamos sendo LGBTQI+ agora. Esse país elegeu o Bolsonaro. E a pandemia nos levou para casa. Nem nas ruas a gente está mais. Porque agora com uma justificativa, né? Que é bem justificável, né? Então, e eu não vou nem elencar todas as coisas que estão acontecendo, porque vocês sabem, né? Mas o simples fato do Bolsonaro estar no poder, essa grande, e a pandemia, quando a gente se recolheu em função da pandemia, lente de aumento. Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente está vendo na internet em relação ao ensino de dança, a essas grandes corporações de ensino, né, já você fala das escolas particulares, já era assim. Agora que você está do outro lado da tela e tem o cara te cobrando 5 vídeos por dia, senão vai parar de pagar o teu salário, a gente está vendo que já era. É truculento, escola particular pode ser truculenta, né? E aí, eu sei que a gente está com um tempinho, Nina, só para... Luiz, acho que você falou, você fez muito do que eu poderia estar falando e complementando. Mas só para, talvez, repontuar algumas coisas, né? A diferença entre tempo e horário, a gente não faz essa diferença, né? E, Jadson, eu também vou fazer uma moção na ANDA, que a próxima conferência online começa às 10 da manhã, e a gente pode trabalhar tranquilamente à 1 da manhã também, porque todos nós já estamos acordados fazendo coisas, né? Então, isso, pequenas subversões. Sabe quando a gente fala de pequenas subversões, Marinês? Então, vamos fazer, nós vamos, aliás, todos já estão convidados, a gente vai ter um trabalho, depois eu passo para vocês, pensando nessas pequenas subversões de tempo atrás das telas, né, como artistas, né? Mas a questão, né, Lu, dessa relação tempo e presença, nós já éramos multitarefa. Você abre o computador, tem 10 abas abertas. Agora parece que isso triplicou. Porque você leva o teu celular no horário da sua reunião, você liga o celular e o computador, se você tem, lógico, o celular e o computador, e você segue 3, 4 reuniões ao mesmo tempo. Então, quando eu digo dessa corporativização das nossas vidas, só aumentou. Se eu tenho 3 celulares, eu estou, né? E aí você desliga a câmera num para estar no outro, ou seja, essa questão da multitarefa que é absolutamente empreendedora e corporativa. Quando a gente devia estar falando assim, gente, e agora? E se eu não abrir? Né? Como nada mudou do jeito que a gente achou que ia mudar, se não abrir, você se dana mesmo, para não falar uma palavra mais forte. E a gente está entendendo isso. Acho que a pergunta, que sempre foi uma pergunta, a gente quer se encaixar ou a gente quer transformar? E transformar vai exigir certas renúncias. Vai exigir certas renúncias. Nós estamos dispostos a essas renúncias? Né? Eu descobri que eu posso viver com 3 calças de... Descobri não, né, gente? Mas é óbvio. Calça de dança. Falei assim, essa roupa de dança nunca foram tão usadas que eu não estou saindo mesmo.
Então, a gente começou a descobrir pequenas coisas. Você abre o guarda-roupa até e você fala, puxa, para que tanta roupa? Estou falando de coisas bem burguesas agora, mas até isso a gente está descobrindo, né? Que a gente não precisa gastar tanto dinheiro, que a gente não precisa consumir tanto. Então, cada um está com as suas descobertas aí, né? Que vai de aprender a fazer pudim de leite, né? Multitarefa, mas a ter uma reflexão profunda sobre o que eu quero da vida, o que eu quero das pessoas, que aula de dança é essa, né? Mas é muito interessante, né, Lu? Você levantou também essa questão da tecnologia e do poder. Porque, olha só, antes era o professor que mutava e tirava a imagem dos alunos da tela, assim, ou da sala de aula. Todo esse poder autoritário, inclusive, estava nas mãos do professor. No Zoom, o cara simplesmente ele fala, não vou assistir sua aula hoje. Mudou o poder, mas não mudaram os princípios. Tá certo? Não mudou o princípio do que é aula, que o bom é estar junto, que o bom é conversar, que o importante é que a gente aprende mais no diálogo, porque está virando um outro jogo de poder. Tá? Os estudantes, outro dia a gente abriu estou falando da minha filha porque é adolescente, então a gente está acompanhando muito de perto agora esse ensino à distância, né? Ou essas aulas online. E o aluno falando, não entro, sabe? Exercer o meu pequeno poder, porque o professor também está exercendo o pequeno poder dele quando ele muta, né? E como é que e é possível a gente estabelecer outras formas de relação? A gente está abrindo mão disso, né? Isso é muito forte, né? Mas esse poder compartilhado agora está bem interessante, né? Para a gente observar a multitarefa, a função da tela, e uma coisa que, quando a gente começou a estudar as tecnologias lá ainda, nossa, meu doutorado é de 96, né, gente? A gente já falava um pouco dessa questão das novas tecnologias, né? Que a gente vê ainda essa confusão entre o presencial e o virtual, não é isso? O real e o não real. Que o presencial era o real e o virtual era o não real. Até a gente chegou lá atrás nessa conclusão, não é? O virtual se opõe ao presencial. E agora a gente está tendo mais um desdobramento disso, porque, por exemplo, aqui nós estamos virtualmente ao vivo, não é isso? E às vezes a gente está virtualmente vendo uma gravação, né? Outro dia, um amigo falou assim, olha, eu vou ter um espetáculo, ele é ao vivo, mas ele é gravado. Eu falei, peraí, como é que é isso? Porque antes ao vivo era a presença. Então, até esses conceitos estão todos mudando. É muito bacana como é que a gente está experienciando, né, essa questão. Isabel, tem umas coisas lindas. A fala é sempre... Experiência incômoda, falar olhando para a bolinha preta, já que estamos numa tela à vontade, legal. A gente tem tanta coisa boa aqui, né, Neila? Lu, não sei se eu não era nem responder, mas fiz algumas ponderações, né, e são coisas para a gente ir experienciando. Mas eu sempre fico pensando, né, Neila, eu sei que a gente tem que encerrar. Quais são os princípios éticos que estão guiando a gente, né, nesse descobrir, porque já está lá, muita coisa já está lá, a gente está descobrindo, né, nessa época. Quais são os nossos sonhos? Eu acho que isso que você falou, né? Se nossos sonhos são sonhos empreendedores ou não, ou em que universos a gente está mergulhado. E eu acho que além do que a Erundina fala, né? Eu não vou desistir, né? A gente não desacreditar jamais na potência da arte e da dança. Assim, não desacreditar jamais, atrás das telas, fora das telas, no celular, gritando fora Bolsonaro pela janela, qualquer coisa que a gente tiver. Nós somos artistas docentes artistas, né? Isso é muito potente, Não é à toa que o primeiro ministério que caiu no governo autoritário foi o Ministério da Cultura, né? E o Ministério da Educação foi totalmente desarticulado. Então, eu acho que a gente pegar isso, não é ser poliana, mas ter esse olhar, né, para as políticas públicas, ou a falta de políticas públicas, né, desse governo, e entender a nossa potência, nesse momento e em outros momentos, né. Eu estou vendo a Neila aqui, olhando o relógio, meu corpo já com lombar doída, né. É agradecer demais mesmo essa oportunidade, desejar, vou estar com vocês em alguns momentos da ANDA, agora do Congresso ainda, espero poder me conectar, parabenizar demais esse grupo, essa iniciativa, e agradecer essa possibilidade, essa oportunidade de reencontrar pessoas e de encontrar novas pessoas. Muito, muito, muito obrigada.
Obrigada, Isabel, né? Tô falando do tempo. No presencial, eu acho que o ano passado a gente começou 8h30 da manhã em Salvador. Podia ter ido para a praia, gente. A gente tinha que estar lá, né? Vamos mudar tudo isso, gente. Vamos mudar. Não, e aí eu fiquei pensando, né, que eu fiz uma péssima escolha. Tinha que ter deixado só a palestra hoje de manhã sem nenhum, né? E eu fiquei tentando jogar para que o bloco dança na escola cabesse todo hoje. Mas tudo bem, mas eu agradeço imensamente a Isabel e a todos e todas e todos que estão, porque, né, a gente faz na troca, né, então, assim, a Isabel fala, reverbera aqui, a gente devolve, e é nessa troca que a gente tem essa manhã linda. Vou tirar foto de novo. Mário, cadê o Mário? Eu vou tentar aqui, mas... Então, abro... Estou aqui, já está tudo organizado. Daí a gente vai fazer assim, ó, gente. A gente vai voltar 11h10 para ter 15 minutinhos de descanso de pelo menos. Ai, eu já tô com meu pescoço doendo e eu preciso começar a encaminhar o almoço também. Então eu vou botar coisa lá nas panelas. Multitarefa. Gente, o meu eu empreendedor acabou de colocar meus 3 contatos ali para vocês, tá bom? Para tirar foto. E o Mário faz o print. Então, gente, muito obrigada, Isabel, muito mesmo, muito obrigada a todos e todes. É muito breve. Segue daqui às 11h10 a gente volta, tá bom, gente? Muito obrigada, bom trabalho. O senhor está acabando de ler uma coisa no chat? Foi ótimo. Vai estar no cabeça esperando o cara que vai consertar a internet. Nossa, gente, a gente tem que fazer uma coisa. Cuidado, você ainda está com o microfone aberto. Ah! Isabel, você vai ficar para assistir? Eu vou ser o primeiro a apresentar. Ah, agora eu fico, então, lógico. Obrigado, querida. Então, que bom. Fico sim, Roberto. Eu já separei essa manhã para isso. Que ótimo. Nossa.